Boa noite. Boa noite. Mensalão petista, Brasil entrega à Itália o pedido de extradição de Pisolato. São Paulo registra queda no número de casos de dengue. CT altera trânsito no ladeirão do Morumbi para tentar conter onda de assaltos. Na África do Sul, começa o julgamento do atleta Oscar Pistorius, acusado de matar a namorada. Oscar 2014, cineasta brasileiro Eduardo Coutinho é homenageado na maior festa do cinema mundial. Crise na Ucrânia. Manifestantes pró-Rússia invadem prédio em Donetsk. Bernarda, seleção brasileira que joga em Donetsk, revela que já tem plano para deixar a Ucrânia. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo registra queda no número de casos de dengue em fevereiro. O baixo volume de chuvas pode ter contribuído para a diminuição das ocorrências no município. No entanto, especialistas alertam para a possibilidade de chuvas mais intensas em março e abril, período em que normalmente é registrado o pico de casos da doença. Uma semana depois de começar no novo emprego, Carolina começou a sentir os sintomas da dengue. Eu senti muita dor nas articulações, dores musculares e febre. Carolina mora no Jardim Tietê, na região de São Mateus, na Zona Leste. Ela conta que redobrou a atenção depois que enfrentou a doença. Passou a alertar os vizinhos sobre o perigo de ter recipientes que possam acumular água da chuva, sobre a importância de tampar caixas d'água e agora luta para que os moradores parem de jogar lixo nas praças e terrenos vazios. No bairro há também vielas com muito mato. Em 2 destes locais, encontramos lixo e copos cheios de água, ambientes propícios para a proliferação do mosquito. A gente nunca imagina, né? A gente vê na TV, a gente sabe que tem que tomar cuidado e não imagina que aconteça com a gente até que aconteça, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em fevereiro deste ano foram registrados 168 casos de dengue, de pessoas que foram infectadas na cidade de São Paulo. São 52 casos a menos do que os registrados no mesmo período do ano passado, quando São Paulo teve 220 ocorrências. Para os especialistas, a queda no número de pessoas diagnosticadas com a dengue em fevereiro pode estar relacionada ao baixo volume de chuvas da cidade no mês passado. Nós ainda não temos como responder, mas muito provavelmente daqui 1 ou 2 meses nós saberemos se essa pouca quantidade de chuva terá tido ou não um impacto na proliferação dos mosquitos, na incidência dos mosquitos e também na incidência dos casos de dengue. A incidência maior do caso de dengue, ou seja, o pico, né, ocorre mais ou menos de 4 a 8 semanas após o mês mais quente, que aqui na região sudeste corresponde basicamente ao mês de abril. De acordo com o infectologista, os ovos do mosquito transmissor da dengue sobrevivem mesmo em períodos de seca. Daí a importância de exterminar ovos e larvas, colocando substâncias como o cloro em locais onde houver água parada. Outra forma de impedir a proliferação é dedetizando a área. Infelizmente, nós não temos ainda uma vacina para uso populacional, para uso comercial. Mas sem dúvida alguma, eu diria que não vai ser a longo prazo, mas talvez no curto e no médio prazo, e quando a gente fala curto e médio prazo, são vários anos, né? Não é questão de semana nem de meses. A vacina deverá chegar e aí sim, nós felizmente viveremos uma era aí com pouquíssimos casos ou quase nenhum caso de dengue. Os principais sintomas da dengue são febre alta e repentina, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, dor muscular intensa e em todo o corpo, e vermelhidão na pele. Esta cartilha da prefeitura traz ainda outros sintomas, como sangramentos, pressão baixa e diminuição da quantidade de urina. Nestes casos, é preciso evitar a automedicação, pois alguns remédios podem agravar o quadro. O documento ajuda no acompanhamento de pessoas com suspeita da doença. No entanto, Carolina recebeu a cartilha 5 dias depois que já estava com os sintomas e medicada. Apesar de ter feito exames de sangue, ela diz que foi liberada pelo médico do posto para voltar às atividades normais, recebendo o contato da prefeitura para fazer o exame específico para o diagnóstico da dengue 15 dias depois. Eu acho que faltou um pouco de preparo, né? Porque existe um exame, né? O teste do laço, que eles fazem no posto de saúde e eu não tive esse exame quando eu fui lá, né? Não fizeram esse exame.
O Jornal da Gazeta tentou falar diversas vezes na Secretaria Municipal de Saúde, mas não conseguiu contato. Hoje foi o primeiro dia útil após as mudanças no trânsito na região do Ladeirão do Morumbi, que fica na zona sul de São Paulo. A mudança de mão das ruas tem como objetivo diminuir os assaltos a motoristas, que muitas vezes ficam presos no congestionamento. Apesar da alteração, houve mais um caso de violência no local. Peças de carro no chão mostram que a batida foi feia, mas este não foi apenas mais um acidente de trânsito. O homem que estava neste carro morreu com o impacto. Ele e outro comparsa tinham acabado de roubar o carro e fugiam. A batida aconteceu no final da rua conhecida como Ladeirão do Morumbi, uma das mais perigosas da região. A rua corta a favela de Paraisópolis. Segundo a polícia, os criminosos aproveitam a proximidade para assaltar e fugir. Há menos de um mês, um policial federal levou um tiro durante uma tentativa de assalto no mesmo trecho. Marcelo Luiz de Miranda morreu no hospital. Após o crime, a Companhia de Engenharia de Tráfego decidiu atender a um pedido do governo do estado e inverter o trecho do início do Ladeirão. Hoje foi o primeiro dia útil das novas mãos. Na primeira quadra da rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, no Ladeirão, a mão é só para quem desce da Avenida Giovanni Gronchi. Os motoristas devem subir pela rua Antônio Júlio dos Santos ou pela rua João Avelino Pinho de Melão. Só lá é possível cruzar a avenida. Hoje, os motoristas que passavam pela nova subida estavam divididos com as mudanças. Aqui você entra mais fácil, sabe? No final você entra, ou vai para João Dias ou vai lá para o Palácio. Então aqui melhorou? Melhorou consideravelmente. Eu particularmente não gostei. Eu acho que a pessoa que pode assaltar ali no Ladeirão, ela pode simplesmente vir por essas ruas de trás, que são mais desertas até, e cometer o assalto normalmente. A principal queixa é a falta de policiamento na nova opção. Hoje vimos viaturas passando por ali, mas policiais parados mesmo somente no Ladeirão. Por lá, o problema é com a falta de sinalização. Neste trecho, a rua ainda é de mão dupla, mas o motorista que está subindo só pode chegar até aqui. Nessa esquina, ele terá que decidir se entra à direita ou à esquerda. Pelas duas opções, ele consegue acessar a Avenida Giovanni Gronchi por uma rua paralela. Mas se ele virar ali, ele terá que passar por dentro da favela. As ruas estão sinalizadas com as novas mãos, mas nenhuma placa orienta os motoristas sobre qual caminho pegar. Estou bastante confuso. Você não mora por aqui? Não, na verdade, minha namorada mora por aqui, as ruas todas mudaram de sentido, agora a gente está um pouco perdido. Eu vim pra cá porque me perdi. A sinalização está tudo incorreta e a gente acaba caindo dentro do Paraisópolis, né? Isso que, querendo ou não querendo, é um perigo, né? Pra gente que está tentando chegar na Giovanni Gronchi. Fica difícil, né? Micro-ônibus pega fogo na zona sul de São Paulo. A polícia investiga se o incêndio foi causado por uma pane ou se foi um ato de vandalismo. O micro-ônibus ficou totalmente destruído após pegar fogo na madrugada de hoje na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e um laudo só deve ficar pronto em 30 dias. A Polícia Civil investiga se o veículo sofreu uma pane elétrica e pegou fogo ou se foi alvo de vandalismo. Ninguém ficou ferido. No segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, Mocidade Alegre, Casa Verde e Gaviões da Fiel levantaram o AMB. A primeira a desfilar neste dia foi a Pérola Negra, que voltou ao Grupo Especial com o tema Caminho Seguir. Pérola Negra, a suprema felicidade. A escola mostrou os diferentes significados da felicidade desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando aos dias de hoje. A segunda a desfilar foi a Gaviões da Fiel, que levantou a AMB a homenagear o ex-jogador Ronaldo. A escola recontou a trajetória de vida do craque, passando pela infância numa comunidade pobre do Rio até os dias de glória no futebol brasileiro e estrangeiro. O ex-jogador desfilou no último carro, acompanhado da família. A Mocidade Alegre, que tenta o tricampeonato, falou sobre religiões e superstições, com o tema fé. Estiveram no AMB carros que falavam sobre judaísmo, o islamismo e também sobre horóscopo e numerologia. Um dos momentos marcantes foi quando os 3.500 componentes se ajoelharam na avenida para pedir a vitória em mais um carnaval. A
A Nenê de Vila Matilde falou sobre amores proibidos e recontou essa história através de casais famosos. Picasso e seus amores, Dona Flor e seus 2 maridos, Romeu e Julieta foram alguns dos personagens usados para dar vida ao carnaval da escola da Zona Leste. A Águia de Ouro fez uma homenagem a Dorival Caymmi, que morreu em 2008. Na avenida, carros e alegorias representavam as letras e músicas do cantor e compositor baiano que fizeram sucesso. A Império de Casa Verde abordou um tema bastante atual, a sustentabilidade. A escola falou sobre os problemas ambientais, como o desmatamento, o aquecimento global e o buraco na camada de ozônio. Mas a agremiação também trouxe as soluções, falando sobre energia eólica e o uso da bicicleta, por exemplo. Quem fechou o último dia dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo foi Acadêmicos do Tatuapé, que também falou de fé e contou a história de São Jorge. A escola terminou o desfile já com um dia claro. E 8 escolas do grupo de acesso desfilaram ontem em São Paulo. São elas Colorado do Brás, Morro de Casa Verde, Unidos do Peruche, Camisa Verde e Branco, Imperador do Ipiranga, Vila Maria, Mancha Verde e Estrela do Terceiro Milênio. Elas tentam as 2 vagas no grupo especial. Para quem olha das arquibancadas, os desfiles das escolas de samba são só beleza e animação. Mas minutos antes das alas e carros entrarem na avenida, a correria e os problemas que surgem de última hora são resolvidos por funcionários que se desdobram para fazer bonito no grupo de elite do carnaval. Samba enredo na ponta da língua e coreografia afiada. Ainda assim, na hora de abrir a noite de desfiles, o nervosismo impera. Muito nervosa? Muito, demais. Tudo vai dar certo, se os deuses quiserem. Vão ganhar? Com certeza. E toda essa felicidade, que foi o tema da Pérola Negra esse ano, se traduziu em sonho. Ah, se esse cálice fosse o troféu. No meio dos deuses da mitologia estão eles, réis mortais que suam a camisa para tudo sair perfeito na busca pelo primeiro título da escola. O samba começa lá, a sua correria começa. Só aqui, não para. Nossa correria não para, só quando acaba a escola. E apesar da loucura, sobrou um tempinho para registrar a festa e tietar os destaques. A gente tem que começar a animar o pessoal do chão da escola antes de entrar, para entrar já todo mundo animando. A responsabilidade é grande, eu venho trazendo um carro grandioso, então tem que vir bacana, bonitinha, samba no pé. E haja fôlego para sambar nesse saltão. Às vezes dói, mas não tem problema. Bota salmoura, bota remedinho, tá tudo certo. Com uma ou outra correria, a segunda escola se prepara para entrar. A plateia mais parecia a torcida de futebol. Não é para menos. E a segunda escola a desfilar nesse sábado, a Gaviões da Fiel, nem entrou na avenida e já viveu um dos momentos mais emocionantes da história da escola. A chegada do jogador Ronaldo, o grande homenageado do enredo da escola neste ano. A Gaviões luta para superar a 9ª colocação do ano passado. E aí o destaque virou amuleto. A gente vem do pensamento que o Ronaldo, onde ele passou, ele foi campeão. Esperamos que se ele possa trazer esse título para nós aqui também, para não passar em branco. O craque trouxe a família e uma legião de fãs. Todo mundo deu um jeitinho de garantir a foto do ídolo. Teve que parar um pouquinho para garantir a foto dele, né? É raro, né, ver ele, né? Aproveitar o momento que a gente vê ele para bater essa foto, né? Abrir alas para o Ronaldo é fácil. Já entrar na avenida na sequência é dureza até para a mocidade, que já tem 9 títulos e é a atual bicampeã do Carnaval Paulista. Na hora de entrar e sair lá do outro lado é bastante tensão. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas e aí? Quem vai levar em 2014? Não sei se vai ganhar, o samba é complicado. O importante da escola é fazer um desfile bonito. Aí eu já não sei, fica na mão do jurado. Correndo tudo bem na avenida, a gente é um forte candidato. E em noite de carnaval, não podia faltar romance. Proibido no caso de Dona Arlete e seu Paulinho.
sobrinho de ninguém mais, ninguém menos que o seu nenê, da Vila Matilde. O casal é o mais antigo da velha guarda da escola, que já levou o troféu 11 vezes e amarga uma seca de 12 anos. Bola pra frente, que o que vale nessa festa é sambar e torcer por um final feliz. E a semana começou com sol entre muitas nuvens e chuvas isoladas aqui em São Paulo. As temperaturas ficaram amenas e não passaram dos 28 graus à tarde. Segundo os meteorologistas, só deve voltar a chover forte a partir de quinta-feira com a chegada de uma nova frente fria. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano. A terça-feira de carnaval promete ser de chuva na maior parte do país. Áreas de instabilidade ganham força e espalham muitas nuvens carregadas pelo sul do Brasil. Só não deve chover no oeste gaúcho. Nas outras áreas, há risco inclusive de temporais. Aqui no sudeste, condições típicas de verão com sol, calor e chuvas passageiras a partir da tarde. O tempo firme predomina mais nesta terça-feira de carnaval no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte e no Vale do Jequitinhonha. Já nessas áreas escuras, entre o Mato Grosso do Sul, região norte do Brasil, até a Bahia, a previsão de chuva continua mantida. A máxima amanhã será de 29 graus em Brasília, 31 em Salvador e 34 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o sol aparece forte em quase todo o estado. No oeste paulista é que o céu fica com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, como na região de Presidente Prudente. A máxima por lá fica em torno dos 30 graus amanhã. Nas demais áreas, incluindo o litoral e a capital, faz calor e ocorrem pancadas de chuva isoladas entre o meio da tarde e o começo da noite. Quem vai curtir o dia na praia vai enfrentar calor de 31 graus. E é bom se proteger do sol, porque os índices de raios ultravioletas estarão em níveis extremos. Amanhã na capital, mínima de 18 e máxima na casa de 30 graus. Na quarta, o calor aumenta, máxima de 32. E na quinta-feira, com a chegada de uma frente fria, volta a chover e a máxima prevista é de 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O paulistano que ficou aqui na capital neste feriado prolongado de carnaval teve uma segunda-feira bem diferente do normal. Muita gente aproveitou o dia para ir aos parques e centros de lazer da cidade. Nada de enfrentar trânsito nas estradas ou filas neste carnaval. Muitos preferiram ficar aqui mesmo na cidade e aproveitar as opções da maior capital do país. Eu acho melhor viajar em outras épocas, né? Mais tranquilo. Porque essa época você acha que complica bastante? Bastante. O trânsito fica parado, a gente acaba se estressando, acho, no trânsito, né? E o paulistano que não foi pra praia teve que se refrescar mesmo nas piscinas. Uma das opções nesse calorão foi o Sesc Belenzinho, que ficou cheio. A unidade está recebendo cerca de 7 mil pessoas por dia neste feriado. E esta segunda-feira não foi diferente. O complexo de lazer, esporte e cultura é um refresco para as famílias. Nós acabamos de assistir uma peça infantil, musical, e agora pegar uma piscina aí pequenininha. E que tal curtir o Parque do Ibirapuera? Mesmo sem nenhuma programação especial, ele ficou movimentado durante todo o dia. Pessoas de várias tribos, skatistas, patinadores, ciclistas aos montes, sem falar do bloco da boa saúde. A gente está buscando estilo de vida mais saudável, né? E igual esse parque não tem em São Paulo, nem parecido, é maravilhoso. A gente tem que aproveitar esses momentos para cuidar do corpo também e da mente, né? Não só pular e beber. E olha que o tempo ajudou muito. Não choveu e o sol não estava tão forte pela manhã. Para quem está aproveitando a folia, não há lugar melhor para recarregar as energias. Exatamente, para poder cair na folia com os pequenos de novo.
E os blocos continuam fazendo a diversão dos paulistanos neste carnaval. O bloco Esfarrapado desfilou pelo bairro do Bexiga, um dos redutos do samba paulistano. Crianças, jovens e muitos idosos estiveram na festa embalada por marchinhas. Fundado em 1947, o Esfarrapado é um dos blocos de rua mais antigos da cidade. No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio, Salgueiro, Beija-Flor e Mangueira foram os destaques. O Império da Tijuca, que voltou ao Grupo Especial, abriu a noite com o enredo Batuque, que mostrou a força desse ritmo que chegou com os africanos ao país. A escola também mostrou ritmos brasileiros e falou sobre samba, jongo e machixe. A Acadêmicos do Grande Rio foi a segunda a passar pela Sapucaí e comemorou a fundação da cidade de Maricá, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Uma das moradoras mais ilustres da cidade, a cantora Maísa, já falecida, também foi homenageada. Com o tema Favela, a São Clemente abordou o estilo de vida e as cores dos morros cariocas. A escola falou de pobreza, mas também de esperança. As principais favelas cariocas, como Rocinha, Mangueira e Complexo do Alemão, foram lembradas em carros e alas. A Mangueira entrou na avenida e recontou a história de festas brasileiras, indo desde o São João nordestino à Parada Gay. A escola também celebrou o Réveillon e o próprio Carnaval. Mesmo com problemas em um carro alegórico, a escola não estourou o tempo. Salgueiro levantou a Sapucaí ao falar sobre a criação do mundo e a importância da preservação da natureza. Os carros traziam os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. No abre-alas, uma bailarina parecia levitar em cima do carro alegórico. Última escola do primeiro dia, a Beija-Flor levou para o sambódromo a história de Boni, o ex-diretor-geral da TV Globo. Literatura, rádio e televisão foram lembrados no desfile, que contou com a presença de diversos artistas. Por isso solta a sua voz. Hoje o artista é possível, vamos lá, Piariô. A gente vai se ver de novo. Hoje, mais 6 escolas do Grupo Especial passarão pela Sapucaí. São elas Mocidade, União da Ilha, Vila Isabel, Imperatriz, Portela, Unidos da Tijuca. Os desfiles começam às 9 da noite. Apesar de toda a beleza dos desfiles e da alegria dos blocos, o Rio de Janeiro enfrenta problemas com a limpeza das ruas nesse carnaval. Garis estão em greve. Hoje a cidade amanheceu tomada pelo lixo. Na região do centro e dos Arcos da Lapa, onde tradicionalmente passam diversos blocos, as pilhas de sujeira se acumulavam. Quem passou pelo local teve que desviar do lixo. No Sambódromo, a situação não foi diferente. A Conlurb, responsável pela coleta de lixo, organizou um mutirão para dar conta da limpeza. Funcionários foram deslocados para garantir que a Marquês de Sapucaí ficasse pronta para os desfiles de hoje à noite. E outros países também estão comemorando o Carnaval. Na Ilha da Sardenha, na Itália, os foliões participam de uma festa bem diferente. O que hoje é um festival medieval e místico, no passado foi uma corrida de cavalos. Chamada de La Sartiglia, a festa que ocorre em Oristano, na ilha italiana de Sardenha, tem início com o tocar dos tambores. Depois, cavaleiros fazem acrobacias em cima dos animais. Os participantes ainda galopam rapidamente em direção a uma estrela de prata e recolhem o objeto com suas lanças. Esse festival, que dura 2 dias e é um dos mais famosos da região, tem como objetivo contar a história dos cavaleiros que um dia defenderam a cidade. Oscar 2014, 12 anos de escravidão, leva a estatueta de melhor filme.
And the Oscar goes to... 12 anos de escravidão fez o britânico Steve McQueen, de 44 anos, o primeiro cineasta negro a dirigir uma produção que venceu o principal prêmio de Hollywood de melhor filme. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mas o grande vencedor da noite foi o filme Gravidade, que levou 7 estatuetas. O longa ganhou em melhor diretor, montagem, fotografia, edição de som, mixagem de som, efeitos visuais e trilha sonora. Os atores de Clube de Compras Dallas ficaram com o prêmio de atuação masculina. Matthew McConaughey, melhor ator, e Jared Leto, melhor ator coadjuvante. Cate Blanchett foi premiada como melhor atriz por Blue Jasmine, dirigido por Woody Allen. E Lupita Nyong'o, de 12 anos de escravidão, ficou com o prêmio de atriz coadjuvante. A cerimônia foi apresentada por Ellen DeGeneres e teve momentos engraçados. A comediante serviu pizza aos astros e tirou uma selfie com diversos artistas. A foto foi a mais comentada da história do Twitter, com 2 milhões de compartilhamentos. E o cineasta Eduardo Coutinho, que foi assassinado no mês passado, foi homenageado na cerimônia do Oscar. A academia mostrou durante a cerimônia um clipe com importantes profissionais de cinema que morreram no ano passado e neste. O filho de Coutinho é acusado de matar o pai a facadas. Eduardo Coutinho foi um dos mais importantes documentaristas do Brasil. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Neste carnaval, os conceitos, práticas e a própria divulgação do significado do que é sustentabilidade ganharam um novo impulso. É que a Escola de Samba Paulista Império da Casa Verde se inspirou na sustentabilidade para fazer o seu enredo. Aliás, é a segunda vez que o tema é levado para a avenida. A primeira escola a ter este gostinho foi a X9 paulistana em 2008. A Império da Casa Verde saiu anteontem e acertou em cheio, inclusive no nome do enredo, Sustentabilidade construindo um novo mundo. E colocou na avenida 3.600 componentes distribuídos em 26 alas. É sem dúvida um grande feito. A escola de samba, que sempre traduz em miúdos as mensagens do seu enredo, tem este entendimento tão correto sobre sustentabilidade. E mais, o enredo faz um grande passeio pelo tema e a própria letra do samba resume as ótimas intenções da escola. Olha só 2 trechinhos da letra. Do jeito que a coisa vai, ninguém aguenta mais. A natureza chora sufocada. Vamos dar um fim. Adeus poluição. De azul e branco eu vou construir um mundo melhor e finaliza. Sustentabilidade, a hora é essa. Parabéns à Império da Casa Verde. E quem quiser aproveitar estes 2 dias de folguinha que ainda restam para conhecer um pouco mais sobre sustentabilidade, eu tenho uma sugestão. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, está promovendo uma votação para escolher o slogan da campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado em 5 de junho. O tema deste ano é um alerta planetário sobre a delicada e vulnerável situação dos países que são ilhas oceânicas e que podem desaparecer por conta das mudanças climáticas e o aumento do nível do mar. Desde 2009, por exemplo, que os governantes da ilha de Tuvalu, no Pacífico Sul, procuram terras continentais para comprar e transferir a sua população de apenas 13 mil habitantes. A votação para a escolha do slogan é bem simples e vai ser até quarta-feira, depois de amanhã. E se você quiser participar, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu passo todas as informações. Aliás, o mundo novo da sustentabilidade, cantado pela Império da Casa Verde, inclui uma certa visão voluntária das nossas ações. Assim, ao votar para ajudar as ilhas oceânicas, você vai ter o prazer de estar se engajando numa causa. Antes de encerrar o meu comentário, eu peço licença para lembrar o jornalista e documentarista Eduardo Coutinho, que morreu em janeiro e que recebeu uma justa homenagem ontem na noite de entrega do Oscar.
Trabalhei com o Eduardo e me orgulho muito de ter sido contemporâneo dele, pelo seu caráter e pela sua competência. Boa noite. Polícia Federal pede investigação contra o ministro do Trabalho, Manuel Dias. Segundo o inquérito concluído na semana passada, há indícios da participação do ministro em um esquema para empregar militantes do seu partido, o PDT, como funcionários fantasmas de uma entidade que firmou convênios com o Ministério, recebendo 11 milhões de reais. A PF remeteu o caso ao Supremo Tribunal Federal, pois só a corte pode investigar ministros que têm foro privilegiado. Manuel Dias nega as irregularidades e diz que as denúncias são fruto de fogo amigo. Ele disse ainda que permanecerá no cargo. Mensalão petista. Brasil entrega à Itália pedido de extradição de Henrique Pisolato. A entrega dos documentos foi feita hoje pela Embaixada do Brasil em Roma. A chancelaria italiana agora terá de repassar a documentação para o Ministério da Justiça da Itália, que, por sua vez, acionará os tribunais. Não há prazo para a decisão da Itália. Henrique Pisolato tem dupla cidadania, está preso desde fevereiro em Módena. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil foi condenado pela Justiça brasileira a 12 anos e 7 meses de prisão no processo do mensalão petista. O ex-deputado do PTB e delator do esquema do mensalão petista, Roberto Jefferson, passou mal na última sexta-feira no presídio Ari Frank, em Niterói, onde está preso desde o dia 24 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, ele sentiu dores estomacais e foi atendido por uma enfermeira e por seu médico particular. De acordo com a pasta, Jefferson foi submetido a um exame de sangue que não detectou qualquer alteração. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 14 dias de prisão em regime semiaberto, o ex-deputado tenta na corte cumprir a punição em regime domiciliar devido a problemas de saúde. O primeiro pedido foi negado pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Carnaval oferece espaço para trégua no embate dos ataques da oposição e argumentos defensores do governo Dilma Rousseff. O nosso convidado é o deputado federal eleito pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, que está no segundo mandato e foi líder do PT na Câmara Federal. Deputado, muito obrigada por estar conosco em pleno Carnaval, um espaço para uma reflexão sobre um ano tão peculiar como esse, ano de Copa do Mundo e ano eleitoral. Eu quero começar com, agora tem trégua do Carnaval, mas as críticas já estão carregadas. Aécio Neves mesmo, sobre o seu partido, diz que o PT sofre um desgaste no poder, que o tempo do PT já passou. Qual é o argumento do PT para rebater uma crítica como essa? Lídia, eu primeiro quero agradecer também, cumprimentar os telespectadores. Nós estamos no governo federal há 12 anos, né? E o governo conseguiu, nesses anos, distribuir renda, promover crescimento e há um grande esforço que está dando certo para colocar um grande programa de construção da infraestrutura brasileira. O Brasil está construindo aeroportos, quase todos os aeroportos brasileiros estão sendo reformados, as estradas, também portos, ferrovias, grandes obras de produção de energia. Então nós estamos vivendo uma nova fase do Brasil que nos anos 80 deixou de crescer, deixou de planejar e nós agora retomamos com grande força a infraestrutura brasileira. Então eu acho que esse é um momento que o governo está dando conta dele e, na minha opinião, é um governo que tem que se reeleger pelo seu sucesso. Agora, quando fala do sucesso, não há um consenso em relação a isso. E até eu quero saber de uma conversa que eu vi outro dia, que o próprio presidente Lula teria dado razão a queixas de empresários sobre a política econômica da presidente Dilma e a maneira como é a interlocução que ela tem com esse universo da produção. Primeiro, eu não sei se é real mesmo que Lula teria feito críticas à política econômica da presidente Dilma. Se ele tem aconselhado a presidente a fazer algumas mudanças para oferecer respostas para essa ansiedade, algum temor do futuro, considerando até a política externa, a economia externa, as relações internacionais do Brasil.
Olha, Maria Lídia, eu não creio que o presidente Lula converse com a presidenta Dilma Rousseff pela imprensa. Aquela matéria que saiu na Folha é uma matéria de disseram, mas ninguém deu nome naquela matéria, não é? Na verdade, nós vivemos duas grandes crises. Vivemos a crise de 2009 e agora a crise de 2011. Agora, todos os fundamentos da economia vão bem. Há um controle da inflação, é uma economia que gera empregos, é uma economia que distribui renda, é uma economia que tem um equilíbrio fiscal e é uma economia também que está colocando toda a obra de infraestrutura na rua, não é? Então, evidentemente, os diálogos têm que ser feitos. Às vezes, realmente, há problemas nos diálogos, mas quem vê, por exemplo, os programas de concessão, vê que o programa de concessão está exatamente como o empresariado brasileiro quer. Então, evidentemente, se há problemas, nós não podemos esconder, mas também eles foram resolvidos ao longo do tempo e a presidente, na minha opinião, está muito mais madura ao final deste mandato. Deputado, existe no PT uma ala, um grupo que organiza, orquestra um tal de Volta Lula, que quer que Lula é que seja o candidato a presidente da República e não a presidente Dilma candidata à reeleição? Isso é outra coisa que está se falando, e aí não é desse ou daquele jornal. Também tenho ouvido de alguns políticos que isso está acontecendo. Há insatisfeitos dentro do seu partido que querem o Lula candidato? Olha, Maria Lídia, eu creio que a presidente Dilma Rousseff, ela está fazendo o que nós petistas gostaríamos que ela fizesse. Mas tem gente que não pensa isso no partido? E se mobiliza? Se pensa em minoria e se mobiliza, não mostra a cara, né? Não vejo hipótese de uma troca de candidato. Acho que a presidenta Dilma Rousseff tem força, mostrou competência e a troca de candidatos exatamente demonstraria fracasso, né? Isso é, se você precisar de trocar de candidatos é porque não está indo bem e, na minha opinião, vai bem. Essa hipótese é uma hipótese teórica. Haveria essa hipótese somente se os dois se acertassem, não por mobilização dentro do nosso partido. Então, quer dizer, não sob pressão? Não sob pressão, mas não creio nessa hipótese. Eu creio que nós tenhamos que caminhar com ela, porque ela vem fazendo uma agenda positiva para o Brasil, forçando a infraestrutura, forçando o crescimento, a distribuição de renda. É uma pessoa identificada com a preocupação de honestidade no poder público. Agora, a relação do Executivo com o Congresso Nacional, o senhor está lá dentro e o senhor está acompanhando essa pressão que a presidente Dilma está sofrendo dos partidos da base parlamentar dela. O tal do presidencialismo de coalizão acaba resultando nisso mesmo, é até previsível. Ano eleitoral, fizeram aquele blocão que está recebendo esse nome até associado ao carnaval, fica divertido. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mas o senhor receia que esse tipo de pressão possa contaminar as urnas, que a presidente fique refém por ser ano eleitoral e ela candidata à reeleição? Eu creio que não. Eu acho que esse é um momento conjuntural, um movimento conjuntural. Eu creio que até o meados de março ele será diluído, os partidos terão seus ministérios atendidos e a presidente também vai preservar o governo para que ele continue um governo nos termos e nos padrões que ela deseja. Eu não creio que ela cederá nos padrões para fazer a governabilidade. Por outro lado, o PMDB também, os principais líderes do PMDB estão resolvidos, né? O PT terá aliança com vários deles, não é um número muito grande, mas o PMDB tem a vice-presidente, o vice-presidente, o Michel Temer, e creio que nós vamos caminhar bem para reelegê-la presidente da República. A última questão é se o senhor é candidato à reeleição nesse ano. O senhor está no segundo mandato. Quer continuar deputado? Eu creio que sim, porque fiz já parte da agenda que deveria fazer do ponto de vista da minha temática urbano-ambiental, mas creio que alguns temas ainda não estão resolvidos. Eu espero votar agora o Código de Processo Civil, que eu sou o relator, espero votar também a regulamentação dos autos de resistência, porque tem muitos jovens no Brasil que morrem
de violência policial e não tem investigação porque se coloca num embrulho dos autos de resistência, mas eu preciso ainda de mais um mandato para resolver algumas questões que eu acho importante que o Brasil as enfrente e que eu não consegui fazer durante esse mandato. Muito obrigado. Por isso eu sou candidato à reeleição. Uma boa noite, obrigada, deputado. Muito obrigado, Maria Lídia, e obrigado aos telespectadores. Juliana. Crise na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos afirma que a Rússia violou normas internacionais ao invadir o país. O governo Putin nega ultimato a tropas ucranianas na Crimeia. Enquanto isso, o clima continua tenso no país. Hoje, cerca de 300 manifestantes pró-Rússia invadiram a administração regional de Donetsk, que fica no leste da Ucrânia. Após uma manifestação, pessoas que carregavam bandeiras russas quebraram janelas e invadiram o prédio. Essa manifestação reflete o clima do país, dividido entre os que querem a volta do presidente deposto, Viktor Yanukovych, aliado da Rússia, e os que desejam uma mudança na Ucrânia e que enxergam em um novo governo a chance de se juntar à União Europeia. Após a possibilidade de uma intervenção russa, a comunidade internacional reagiu. Hoje, em Berlim, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, declarou que o órgão continuará apoiando a soberania ucraniana e oferecendo a perspectiva de integração econômica e política do país ao bloco. No final de semana, a Rússia enviou soldados para a região da Crimeia e colocou os militares em alerta. O governo Putin negou hoje que tem emitido um ultimato às forças ucranianas na Crimeia para que se rendam. E agora as notícias do esporte com Laerte Vieira e Celso Cardoso. E os conflitos na Ucrânia já atingem o mundo dos esportes. E jogadores brasileiros que atuam no país estão preocupados. Celso Cardoso. Laerte, o atacante Bernard, por exemplo, que está na África do Sul para jogar com a seleção brasileira, defende o Shakhtar Donetsk e afirmou que a situação é muito tensa. Ele declarou que já tem um esquema de segurança pronto para deixar o país caso o confronto se acirre. As manifestações violentas que antes se concentravam na capital Kiev já estão acontecendo em Donetsk, onde Bernard vive com um pai e um primo. Apesar de ter um plano de fuga, o ex-atacante do Atlético Mineiro disse que não pretende deixar o atual clube e a situação não influenciará em seu rendimento na seleção brasileira. Outros jogadores brasileiros também atuam no Shakhtar. E a seleção brasileira já está na África do Sul, onde joga amistosamente na quarta-feira. Brasil e África do Sul se enfrentam em Joanesburgo, no último amistoso, antes de o técnico Luiz Felipe Scolari divulgar a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Amanhã, os jogadores da seleção realizam um único treino para a partida que vai acontecer no estádio Soccer City. Futebol internacional. 2 clássicos agitaram o futebol europeu neste final de semana. Na Itália, a líder Juventus levou a melhor sobre o Milan. Na Espanha, Atlético de Madrid e Real Madrid empataram, enquanto na Inglaterra, o Manchester City conquistou o primeiro título da temporada. Na Terra da Rainha, já tem gente comemorando o primeiro título da temporada. Na final da Copa da Liga Inglesa, o Sunderland saiu na frente do Manchester City com o atacante Borini. Após boas chances criadas pelas duas equipes, quem mexeu no placar foi Yaya Touré. Sempre decisivo, o marfinense trocou passes com o Sabaleta na intermediária e mandou um chutaço de direita, encobrindo o goleiro e acertando o ângulo para empatar a partida. E mal deu tempo do torcedor azul comemorar o primeiro gol do City. E em boa triangulação pela esquerda, Kolarov cruzou na medida para Nasser pegar de primeira e tirar do goleiro Manoni, que de novo nada pôde fazer. Em contra-ataque tramado pelo meio, Touré deu velocidade à jogada e serviu o espanhol Jesus Navas, que bateu para vencer Manoni e selar o terceiro título do City. O time de Manchester não levantava uma taça da Copa da Liga Inglesa há 38 anos. O último título tinha sido sobre o Newcastle em 1976. Pelo cálcio, o Milan bem que pressionou, mas a Juventus usou o principal clássico do país para mostrar que a confirmação do tricampeonato italiano é apenas uma questão de tempo. Aos 43 minutos de jogo, o espanhol Llorente abriu o marcador para a velha senhora. Aos
Aos 22 da etapa final, o Milan, já com a marcação mais frouxa, permitiu que Carlitos Tevez carregasse a bola da intermediária e soltasse uma bomba para marcar o 15º gol dele no campeonato italiano. Final, Juve 2, Milan 0. No campeonato espanhol, o Barcelona venceu a Almeria por 4-1 e se reaproximou da liderança do torneio. Fábregas chutou cruzado, o goleiro Esteban rebateu e Sánchez marcou no rebote. Aos 23, Messi cobrou falta com categoria e deixou dele, fazendo 2-0. 4 minutos depois, a equipe visitante empatou o placar. Após cruzamento na área, Valdés saiu mal. Trujillo apareceu livre de marcação e completou para a rede. Aos 38 minutos, Messi carimbou o travessão e Puyol mandou para a rede no rebote. Pouco depois, aos 42, Xavi acertou um bom chute de fora da área e transformou o placar em goleada. Agora, Celso, o grande destaque foi o gol do ex-São Paulino. Quase Lucas. gol. É exagero afirmar, Celso, que o Lucas ele ficou a centímetros do prêmio Puskás dessa temporada. Olha... É exagero? Não é exagero, não. Ele lembrou Maradona. Lembra do gol do Maradona na Copa de 86, quando ele driblou todo mundo? Foi algo parecido. A gente vai ter cambaleante ali no final, a gente vai ter a oportunidade de ver agora. Foi um pecado. Ele parte, veja só, do campo de defesa. Foram 3 toques, Celso. Ele se livra de um jogador, de outro jogador, aí de mais 3 de uma vez, chega na cara do gol e toca por cobertura. Aí chega o zagueiro e tira. Fanny, que isso, Fanny? Pois é, então foi um capricho do destino essa bola não ter entrado. Claro que o zagueiro tem todo o mérito, mas não dá vontade de dar um cartão vermelho para o zagueiro. Puxa vida, né? Por ter impedido um que seria o gol mais bonito da temporada. De qualquer forma, essa jogada serve de motivação para o Lucas. E como um cartão de visita, você não acha, Celso? Claro. Porque nós estávamos habituados a ver esse tipo de jogada do Lucas aqui no São Paulo. Não teve essa oportunidade lá na Europa. Não, ele estava sem confiança, agora vai mudar a trajetória, espero. E começou hoje o julgamento de Oscar Pistorius. Ele é acusado de matar a namorada, Riva Steenkamp. Na sessão, Pistorius afirmou que é inocente. Durante o júri, Pistorius admitiu ter atirado na namorada, mas continuou sustentando a versão de que teria confundido Riva com um ladrão. Já o Ministério Público acredita que o crime foi premeditado. Compareceram à sessão a família de Pistorius e também a de Riva. O julgamento, que acontece em Pretória, na África do Sul, deve durar 3 semanas. Se for condenado pela morte da namorada, o atleta poderá pegar uma pena mínima de 25 anos de prisão. A modelo Riva Steenkamp foi morta no banheiro da casa em que vivia com Pistorius em fevereiro do ano passado. Tênis, o suíço Roger Federer venceu o torneio de Dubai pela 6ª vez. E conquistou o 77º título de sua carreira, uma façanha incrível de um dos melhores tenistas da história. Na final do Aberto de Dubai, nos Emirados Árabes, o suíço Roger Federer começou a partida contra o tcheco Tomas Berdych, mostrando o cartão de visitas. No entanto, os constantes erros não forçados acabaram minando o jogo do ex-líder do ranking mundial, que perdeu a primeira parcial por 3-6. Mas Federer não se abalou. Calibrou melhor os golpes. Mostrou frieza nos momentos decisivos, jogou a pressão para o outro lado da quadra e, no erro do adversário, fechou o segundo set em 6-4, empatando a partida. Mais confiante e consistente, o suíço não teve dificuldade para fechar a terceira parcial em 6-3 e a partida em 2-1. Festa e taça para Federer, que agora soma impressionantes 78 títulos na carreira. Final também do Aberto de Acapulco, no México. O sul-africano Kevin Anderson e o búlgaro Grigor Dimitrov fizeram uma primeira parcial muito equilibrada, definida apenas no tie-break, com 7-1 para o europeu. Mas Anderson, que foi beneficiado pela desistência do tricampeão Davi Ferrer nas quartas de final da competição, queria mostrar que não era apenas uma zebra e empatou a partida, 3-6 no segundo set. E o equilíbrio se repetiu na terceira parcial, mais uma vez definida no tie-break. 7-5 para Dimitrov, que comemorou muito a conquista em território mexicano.
E não é para menos. Esse é apenas o segundo título na carreira do jovem tenista de 22 anos. Só uma correção, 78º título do Federer. E você mesmo corrigiu no off. Claro. Boa noite. Até Obrigado, amanhã. Celso. Até amanhã. Juliana. Na China, suspeitos de ataque que matou 29 pessoas no metrô são presos. As famílias das vítimas prestaram homenagens no local. De acordo com a agência oficial chinesa Xinhua, 3 suspeitos foram presos. O ataque aconteceu no sábado e matou 29 pessoas. Outras 143 ficaram feridas. 8 membros de um grupo separatista do leste de Pequim esfaquearam passageiros que estavam na estação ferroviária de Kunming. 5 criminosos já tinham sido presos pela polícia. No local, familiares acenderam velas e rezaram em homenagens às vítimas do atentado. Nos Estados Unidos, onda de frio atinge a costa leste do país. A nevasca já fechou escritórios e cancelou as aulas nas escolas da capital Washington. Além disso, voos estão atrasados e alguns foram cancelados por causa do mau tempo. A previsão é de que o tempo continue assim nos próximos dias. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site youtube.com/Jornal da Gazeta. E mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, tem a gastronomia criativa do chefe Erivaldo Souza no Todo Seu.